reação que tivemos o ano passado. Obrigado. O senhor viu o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele compareceu a um debate sobre o Plano Nacional de Imunização no Senado e fez várias declarações. E para repercutir essas declarações, eu aciono agora o professor Gilberto Braga para falar justamente dessa verba para executar o Plano Nacional de Imunização. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. E o que a gente percebe, ele fala muito bem sobre essa... Nós tínhamos um teto de 44 bilhões de reais para o gasto nesta grande campanha. Ele propõe 55 bilhões de antecipação. Ele já fala sobre o congelamento da arrecadação do Simples durante 3 meses e fora os planos do Pronamp, BEM, ou seja, são ações para dar viabilidade a esse grande plano de imunização de 1 milhão de pessoas por dia. Não é isso? Bom dia, professor. Bom dia, William. Bom dia a todos. É exatamente isso. Na verdade, o Congresso ainda precisa aprovar o orçamento desse ano, de 2021, e junto com essa PEC emergencial, PEC de guerra, a PEC do teto de gastos, por assim dizer, o governo pretende criar mecanismos para fazer o enfrentamento financeiro da Covid. Isso, efetivamente, são medidas necessárias, na medida em que, no ano passado, nós tivemos, na minha visão, na minha análise, um erro técnico. O Ministério da Economia apostou que nós teríamos uma resolução rápida da questão sanitária, da questão de saúde, do enfrentamento ao coronavírus, e isso não aconteceu, ou seja, a crise de saúde não foi passageira. Então a economia sofreu e o governo ficou com a conta para pagar, ou seja, teve que estender a ajuda emergencial de R$600, William, e naquele momento as autoridades econômicas, elas se omitiram do debate, que era um debate em que tinha uma conveniência na omissão em não contestar medidas negacionistas de parte do governo, do próprio presidente da República, uma campanha contra a vacinação, de alguma forma contra determinadas vacinas que tinham apoio de governos estaduais, como é o caso específico de São Paulo, com o Instituto Butantan. Então, nesse sentido, nós perdemos tempo de um país que tem uma tradição de cobertura vacinal histórica, que tem uma malha para fazer a imunização com pontos de vacinação, de postos de saúde já consolidados ao longo de muitos anos, e entramos agora com essas novas cepas e com o recrudescimento, tendo que reativar o plano. Então, quando a gente está discutindo tudo isso que o ministro está explicando, é porque o orçamento que foi elaborado, e aí é preciso lembrar, William, que o orçamento é feito no final do ano anterior, ele é feito lá por outubro. Então, se tem agora que destravar a despesa, se tem que criar novos tetos de gastos, né, é porque o orçamento original tinha um viés, uma concepção que não se materializou, ou seja, foi feito de maneira inadequada, de maneira errada. As medidas são necessárias para corrigir um próprio erro do governo, um erro estratégico, um erro da omissão da área econômica, e que agora, com a mudança política do próprio governo de admitir a necessidade da vacinação, vai ter que, enquanto a vacinação não se acelera e não temos uma cobertura vacinal para liberar as atividades sociais e econômicas, que criar mecanismos financeiros para assistir a população em situação de calamidade, de emergência, para assistir os microempreendedores e, de alguma maneira, tentar fazer com que o país consiga passar esse período até que tenhamos, portanto, a efetividade do retorno à normalidade das atividades sociais e econômicas. Ele fala em 27 bilhões do Pronamp, BEM, 44 bilhões desse limite de teto, que era a previsão do governo para gastar em 2021, e mais 55 bilhões
de antecipação. Lembrando que tinham 36 bilhões do orçamento de 2020. Tinha uma previsão de gastar algo em torno de 80 bilhões para o combate à pandemia. Era a previsão no final do ano. Como a coisa mudou e hoje, às 2 horas da tarde, nós temos a votação do orçamento para o ano de 2021, por isso que ele se antecipou e foi ao Senado já avisando a situação dele, porque assim, eles montam, a equipe do governo monta uma equipe para combater o vírus, um grande plano nacional de mobilização. Mas para isso eu preciso de dinheiro. Sem dinheiro eu não consigo fazer nada. É isso mesmo. Agora, é importante destacar esses parâmetros que você está dizendo, porque, primeiro, a conta não fechou. Vai faltar dinheiro. Então, é preciso, para poder endividar o Estado, né, ele fez um comentário, o ministro Paulo Guedes, que nós temos 89% do PIB como dívida do país, como dívida pública, e que, portanto, implicitamente ele está dizendo, olha, poderíamos até nos endividar um pouco mais. E agora, o que o governo tem que enfrentar é que, para fazer esse remendo, para poder criar os novos programas, ele vai ter que remanejar recursos de um lado para outro. Então, vai ter que tirar de algumas alocações, ou seja, destinações desse orçamento que já furou, né, originalmente, por isso que a gente está discutindo a emenda, para realocar para a área de saúde e para o pagamento financeiro da ajuda emergencial. Então, eu preciso de dinheiro para pagar a nova ajuda financeira emergencial, eu preciso de dinheiro para cobrir os tributos que eu não vou arrecadar, foi isso que você falou do Simples, que ele vai dar aí um perdão de 3 meses para que isso seja pago depois de maneira parcelada, e aí tem uma premissa implícita de que no segundo semestre de 2021 estaremos em condições normais. Então, esse orçamento, esse plano do governo, ele aposta que no segundo semestre teremos já uma vacinação em massa. Isso está alinhado com a intenção do governo, dita em entrevista ontem pelo ministro da Saúde, de triplicar a velocidade da vacinação, só que ainda não há garantia de quando isso vai de fato acontecer e de como é que essas vacinas serão produzidas. Então, isso não ficou claro para a sociedade brasileira. Os economistas analisam, por exemplo, o que existe de dados e não conseguem verificar isso em termos de matéria-prima, apesar de haver capacidade de produção, mas não há matéria para a produção da vacina, tanto no Instituto Butantan quanto na Pharmanguinhos, lá do Rio de Janeiro. Então, são questões que apostam no seguinte: olha, eu preciso de dinheiro, eu preciso realocar, eu preciso mexer no teto, e agora a gente está falando num edifício, porque tem o primeiro andar com teto, tem o segundo andar com outro teto, o terceiro andar com outro teto, e daqui a pouco a gente pode estar chegando no céu. É isso que não está claro para todo mundo, viu, Igor? Agora, professor Gilberto Braga, hoje nós temos um dia tão importante como esse, um dia após o anúncio dessa força-tarefa, nós temos uma reunião do Conselho Monetário Nacional hoje. O Banco Central divulgou às 8 horas da manhã o relatório trimestral da inflação. IBGE divulgando IPCA 15 de março. Nós temos o presidente da República reunido agora com o presidente do Banco Central. Nós observamos que agora é hora de cuidar da parte administrativa para dispor de todos esses recursos para o combate ao vírus e intensificar a campanha de imunização. Na verdade, aparentemente, nós temos vários eventos. O dia de hoje vamos chamar de quinta-feira da economia, mas tivemos, ao longo desse período, várias ações que convergem para isso que você está dizendo. O primeiro momento é a própria oficialização do novo ministro da Saúde, que até então nós temos 2 ministros e uma confusão de quem mandava, né, o titular que não mandava e o substituto que queria mandar e ninguém mandava. Então, agora substituímos o ministro oficialmente. Tivemos um discurso do presidente da República que muda a postura do governo. Então, a sinalização do discurso governamental do presidente Jair Bolsonaro, no sentido de que sempre defendeu a vacina, que nunca menosprezou a Covid e etc., apesar de toda a sua contradição, tem um lado muito positivo, que é o lado de
mudei a posição do governo, até porque estou caindo nas pesquisas, estou tendo a desaprovação de tudo que tem sido feito no governo, e nesse sentido é muito favorável que o governo mude. Então, tivemos agora, ontem, uma postura do ministro da Saúde dizendo que vai efetivamente acelerar essa vacinação e que o Ministério da Saúde, com esse grande novo conselho, está incorporando governadores e as prefeituras de uma certa maneira. Então, há hoje um diálogo aberto com governadores e prefeitos. Então, essa reunião de ontem, em que várias pessoas, vários governadores puderam discursar e, inclusive, se contradizerem em relação, combaterem, melhor dizendo, aquilo que o governo sempre defendeu, no sentido de medidas preventivas, no sentido de tratamento precoce não tem eficácia comprovada do ponto de vista médico. Então, existe todo um conjunto de fatores que hoje convergem para vamos dar a solução econômica. E por que hoje? Porque hoje é o dia em que o Congresso vai votar o orçamento. Olhando que a gente já conhece no mês de janeiro e fevereiro, pegando os dados que foram divulgados, o que nós temos é uma inflação que permanece em alta, né? Temos um dólar que pressiona os custos das empresas, temos uma dificuldade muito grande de boa parte da economia, sobretudo de pequenos e microempreendedores, em conseguirem manter a sua sobrevivência econômica. Sim. Temos grande parte das empresas interrompendo a sua produção por conta do risco de contágio das novas cepas. Então, agora é hora de cuidar. Olhando janeiro e fevereiro, o orçamento já furou, gastamos mais do que estava previsto. Então, é preciso consertar. E a data é hoje. Você me pergunta o seguinte, olha, vamos ter que gastar mais? Vamos ter que gastar mais. Não dá para simplesmente adotar todas essas medidas sem sacrifícios. Algum tipo de sacrifício vai ter que ser feito. Sim. E essa é uma questão política, viu, William? E aí a gente já começa a ver no cenário nacional prefeitos e governadores com o pires na mão pedindo ajuda ao governo federal. Tanto que ontem 16 governadores enviaram uma carta para a Câmara dizendo o seguinte, olha, o governo tem a previsão do plano emergencial dessa ajuda de R$ 175, 250 e 375 reais. Só que os governadores falam assim, não, mas isso é pouco, nós queremos R$ 600 reais de auxílio emergencial. Eu aproveito para o nosso debate, professor, chamar a nossa comentarista, a Denise Campos Toledo. Denise, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso bate-papo nesta manhã. Bom dia, William, bom dia, professor Gilberto Braga, bom dia a todos. Denise, e o mercado financeiro acompanhando toda essa movimentação, o pedido do aumento do auxílio, o pronunciamento do ministro da Economia, o mercado acaba se movimentando, dólares subindo e descendo. Como é que você está vendo essa movimentação na quinta-feira? Olha, ontem foi um desastre quando circulou essa notícia de que os governadores estavam propondo aí o auxílio emergencial de R$ 600 reais, porque isso criaria um rombo imenso nas contas públicas, né, William? Então a reação foi imediata, o dólar disparou, a bolsa que vinha até sustentando alguma alta caiu mais de 1% e só estancou esse movimento que fechou o negócio, né? O mercado está fechando os negócios às 17 horas agora, então a gente viu até no finalzinho o dólar subindo. Hoje tem muita volatilidade. Agora a cotação de venda está em R$ 5,65, ainda uma leve alta, não é? Mas está subindo, descendo, pressionando, tem momentos de alta maior, há uma preocupação também com o cenário internacional, e o professor Gilberto Braga chamava a atenção para essa questão da inflação. Hoje saiu o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, ele veio até dentro mais ou menos do que era esperado, mas isso não significa que seja um bom índice. Subiu 0,93% e passou o teto da meta no acumulado em 12 meses, chegou a 5,52%, o teto é 5,25%. E no relatório trimestral de inflação, o próprio Banco Central já prevê uma inflação neste ano de 5%. Então, isso mais do que justifica a mudança na política de juros, a aceleração aí da alta da Selic, que na visão do mercado, na próxima reunião, a gente já pode ter aumento de 1 ponto, porque é preciso segurar essa inflação.
não tanto deste ano, mas já para tentar calibrar a situação para o ano que vem, mas num ambiente adverso em termos de recuperação da economia, com a pandemia trazendo grandes dificuldades, a questão fiscal colocada aí como mais um fator de incerteza. Então, são muitos problemas, viu, William? Agora, Denise e professor Gilberto, professor, eu observei na fala do ministro que ele fala assim, olha, em 40 dias, se eu conseguir aumentar o número de imunizados e colocar esse bloco na rua de combate ao vírus, eu consigo retomar a economia. Ele falou primeiro em 40 dias, depois ele fala em 60 dias. Professor, o senhor acha isso possível? Olha, não depende dele, né? Eu acho que isso depende da vacinação. E até agora não existe nenhuma garantia, não existe nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Então, os dados que a gente dispõe hoje, que são públicos em termos do que está contratado com os laboratórios, da capacidade de receber matéria-prima, da capacidade produtiva das fábricas brasileiras, Rio e São Paulo, ou seja, estamos falando aí dos 2 institutos que produzem vacina no Brasil. Isso é falso, ou seja, hoje não há condições de nós termos essa retomada da economia com esse vigor que o ministro está tratando. Uma outra questão, até para devolver para a Denise, é a questão do desemprego, que é muito séria. O desemprego só não está mais grave porque o programa de garantia do emprego do ano passado impede que as empresas demitam, ou seja, as empresas que recorreram no ano passado para diferir os impostos e que usaram medidas para redução e suspensão da jornada de trabalho, elas têm que manter aqueles trabalhadores empregados. E isso segura, cria um colchão, um amortecedor de demissões até agosto de 2021. Então, de fato, foi uma política efetiva, bem sucedida, mas você tem hoje medidas paliativas para minorar algumas questões econômicas. Agora, a solução depende da intensificação da vacinação. Denise Campos Toledo. É exatamente isso. O mercado de trabalho é uma grande preocupação. O professor Gilberto chamava atenção para o emprego formal. Inclusive, o governo cogita a volta desse programa. Ele está tentando ver como pode financiar, porque no ano passado uma parte da compensação do que os trabalhadores deixaram de receber veio do governo. Não é? Então, se usa recursos do FAT, de seguro-desemprego, o que se pode fazer, porque o governo sabe que é importante dar um suporte ao emprego formal. Agora, na informalidade, a situação tem de se agravar muito, William, porque há uma restrição muito séria de atividade. Nós estamos vendo cidades adotando agora o que seria quase um lockdown mesmo. A gente ainda não chegou no nível do que se tem de lockdown na Europa, do que se teve em Nova York, por exemplo, ou em outros países. Aqui no Brasil, a gente tem restrições de atividade que chamam a atenção porque vão se intensificando, mas não tem aquela parada total, com exceção de algumas cidades. Nós tivemos o Araraquara, agora o ABC Paulista vai adotar. Isso se reflete principalmente na informalidade no primeiro momento, porque aquelas pessoas que fazem bico, que têm os trabalhos que dependem de estar circulando, elas têm de parar. Elas são obrigadas a interromper essa atividade. Na área de serviços também, e aí já começam a demitir, porque são empresas que vinham segurando a situação no ano passado. A gente tem mais de um ano de pandemia, com esse abre e fecha, com operação parcial, e o desemprego trava. E a gente sabe que o Paulo Guedes está preocupado com isso, tanto que ele falou na possibilidade de antecipação de aposentadorias e pensão, né, dos pensionistas do INSS. Ele vem falando isso desde o ano passado, numa antecipação. Nós já estamos quase no mês de abril, ainda não houve aprovação do orçamento. Se for aprovado, ele libera esse dinheiro para tentar dar um reforço aí para o consumo, mas há uma preocupação sim com o ritmo de consumo. O auxílio emergencial é bem menor do que do ano passado, então vai fazer muito menos diferença no andamento da economia. Em relação à vacina, a gente está esperando que se confirme toda essa projeção favorável, mas os números, como o professor Gilberto também salientou, não batem com esse 1 milhão de vacinação por dia, e o Brasil está correndo um grande risco agora, porque com essa nova fase da pandemia, com as variantes, está pegando os mais jovens também. Paulo Guedes ainda insiste que aquela faixa etária acima de 60 anos é que tem uma mortalidade maior, mas agora está preocupando muito a área médica, os mais jovens que estão sendo contaminados. E esses estão no fim da fila da vacinação. Denise e professor Gilberto Braga, eu vou pedir um segundo. Vamos ouvir agora. O ministro está respondendo perguntas no Senado
E ele fala justamente sobre esse extrateto. Eles tinham uma previsão de gasto de 80 bilhões e agora as coisas precisam de mudanças. Estão mais ou menos associadas. Os senhores viram que a queda em abril do ano passado foi profunda. O Brasil mergulhou numa quase depressão em abril do ano passado. Nós fomos atingidos e houve uma descontinuidade, uma ruptura econômica brutal. Daí todo mundo achar que o PIB ia cair violentamente, que o desemprego ia virar desemprego em massa. E, na verdade, do ponto de vista do mercado formal, nós protegemos todos os empregos, ainda criamos 200 mil, 140 mil. Mas houve realmente os informais, que todos os governos passados ignoraram. 40 milhões de brasileiros invisíveis andando por aí, ninguém nunca viu, ninguém nunca tomou conta deles, nunca tiveram assistência social, nunca tiveram nada. Agora nós descobrimos os invisíveis, somos culpados de haver descoberto os invisíveis. Mas isso é a política, eu já aprendi, nós temos que conviver com isso. Então, quanto à pergunta, medidas de compensação além do auxílio, a resposta é sim. O benefício emergencial, o PRONAMP, o crédito do PEAC Maquininha, a antecipação dos benefícios de aposentados e pensionistas, as camadas mais vulneráveis, os idosos, da mesma forma o diferimento de impostos para as pequenas empresas. Então, tem toda uma camada de medidas. E foi perguntado também a respeito da carta aberta que os economistas teriam escrito. A carta aberta diz o seguinte: vamos acelerar a vacina, as medidas propostas, vamos acelerar a vacina. Ora, estamos todos de acordo e parece que vamos acelerar. Se nós aceleramos antes, pode ter havido uma falha, mas como é outra área, eu não vou nem comentar. O que eu digo é que vamos acelerar as vacinas, estamos todos de acordo com os economistas. Vamos usar máscaras e difundir essa prática. Bom, os senhores sempre me viram de máscara, eu estou de máscara aí há um ano andando de máscara para todo lado. Então, eu, do ponto de vista dos economistas, eu estou lá também usando máscara com os economistas. Distanciamento social. Eu estou há um ano sem ir ao Rio de Janeiro, que é a minha cidade. Eu não vejo a minha casa há um ano. Estou aqui em Brasília, trabalhando 24 horas por dia, fim de semana, tentando fazer a minha parte. Agora, entendo que os invisíveis, se não trabalharem, não conseguem o pão de cada dia. Daí a necessidade do auxílio emergencial. Fundamental, quanto mais rápido, melhor. A última coisa que eles sugerem também é a coordenação. Ora, desde dezembro do ano passado, nós queríamos coordenação em todo o esforço fiscal, quando propusemos o Conselho Fiscal da República na PEC, do BITAR, dezembro de 2019, não é 2020. Aí, quando veio a pandemia, houve um aprendizado nosso, né? Nós todos juntos aprendemos. Quer dizer, o presidente chamou os governadores, se reuniu com os governadores para liberar o recurso para os governadores, ao mesmo tempo para pedir que o dinheiro que era para a saúde não virasse aumento, justamente no meio de uma crise, aumento de salário, uma opção de gente perdendo emprego, uma opção de gente sem capacidade de sobrevivência, e justamente quem tinha estabilidade de emprego, tinha um salário garantido no meio de uma crise dessa, podia contribuir justamente abrindo mão de aumentos, não era abrindo mão de salário, porque houve gente, como o próprio ex-presidente da Câmara, que queria propor um corte de 25% nos salários, e nós dissemos que não precisa cortar, não tem que cortar de ninguém, é só moderar o aumento durante um certo tempo, ou abrir mão desse aumento, enquanto milhões de brasileiros estão lutando pela vida. Então, quanto ao senador Wellington, e ele pergunta também, e as pequenas e médias, e o Fundo Garantidor de Empréstimos? Nós estamos em cima disso, na renovação do PRONAMP, usando os recursos que não foram usados do FGIC. A gente calcula aí com 3, 4 bilhões, como isso tudo é alavancado, com 3, 4 bilhões você consiga mobilizar 20, 30 bilhões para ajudar essas pequenas e médias empresas, que foi mais ou menos o recurso que foi usado nesses programas no passado. Então, nós estamos trabalhando nisso também, senador Wellington. O senador Stevenson perguntou sobre o auxílio emergencial, se tínhamos capacidade de sustentar algo como 600. E aí eu digo o seguinte, quer dizer, os programas... Eu acho muito interessante as pessoas que ficaram anos aqui no governo, né? A senadora Zenaide talvez seja desse grupo,
que botaram a Bolsa Família em 200. E, de repente, ela me pergunta por que não é 600. Eu também estou indignado com esse valor. Eu não consigo nem entender por que ficou tantos anos assim com um valor tão baixo. Eu quero fazer uma denúncia pública de como ficou baixo por tantos anos esse valor. É um absurdo que a gente Amigos da rede Jovem Pan, vou fazer um rápido intervalo. A melhor forma. Nossos amigos estão aqui no YouTube Panflix, continuamos acompanhando o pronunciamento, a resposta das perguntas ao Senado, aos senadores do ministro da Economia, Paulo Guedes. Estamos com Denise Campos de Toledo e o professor economista Gilberto Braga. Porque um Estado que tem 1 trilhão em ativos imobiliários, 1 trilhão em participação em empresas estatais, ele prefere carregar a máquina dele aparelhada do que dar o dinheiro para o pobre. Se ele desse o dinheiro para o pobre, a miséria já tinha acabado. Houve a maior redução de miséria em 40 anos. Nós tivemos que ter uma pandemia para aprender que o dinheiro tem que ir para o pobre sem o intermediário. E os intermediários são exatamente todo esse aparelho, essa aparelhagem política que houve no país. Em vez de dar o dinheiro para o pobre direto, o dinheiro é justamente para as corporações que dão apoio, para os sindicatos, para todos os grupos políticos que elegem e se esquecem de dar o dinheiro na veia para o pobre. Então, nós temos que trabalhar isso sim, e vamos trabalhar junto, possivelmente com a senadora Zenaide, para aumentarmos o valor. Agora, tem a contrapartida, né? De onde vai sair esse dinheiro? Nós vamos ter que buscar esse dinheiro. Um Estado rico, como é o governo brasileiro, que ele financeiramente ele está quebrado, mas ele está cheio de ativos que ele não mobiliza. Ele tem estatais que davam prejuízo de 20, 30 bilhões durante anos, décadas. São as estatais dependentes. Ora, ele poderia ter dobrado o valor do Bolsa Família. Bastava ter fechadas ou vendido essas estatais que davam prejuízo. Ele poderia dobrar o Bolsa Família. Então, eu espero que nós trabalhemos juntos no que é um desejo comum nosso, nós estamos reduzir agora miséria, acompanhando, se possível, erradicar. E professor Gilberto Braga, o ministro Paulo Guedes da Economia faz duras críticas aos governos anteriores sobre a auxílio ao que ele chama de excluídos. Eu faço uma pergunta ao senhor. Ano passado, em 2020, nós tínhamos o orçamento de guerra. A Denise também está na tela com a gente, Denise Campos de Toledo. Nós tínhamos o orçamento de guerra, perfeito? E agora nós precisamos controlar os gastos extraordinários, que eu acho que é o grande desafio. Lembrando que nós temos um déficit primário de 247,1 bilhões de reais. Como é que a gente faz isso? Olha, o próprio ministro já disse, uma das questões seria a venda das estatais deficitárias. O senhor concorda com isso? Absolutamente sim. Eu acho que não há como não se desfazer de ativos que, na verdade, permanecem sendo geradores de despesas, ou seja, o Estado, nós, brasileiros, é que temos, com os tributos que pagamos, que sustentar determinadas empresas e que não se justificam, né? Então, várias dessas estatais, e não estou falando aqui dos grandes castelos, não. Existem várias casinhas pequenas, várias pequenas empresas que foram criadas ao longo dos anos e que não são produtivas, não trazem resultados e benefícios efetivos para a população e para o Estado brasileiro e que podem ser alienadas, podem ser vendidas ou extintas, né, passadas para iniciativa privada. Então, acho que essa é uma das medidas. Então, é uma questão de decisão política, priorizar o que de fato é a abordagem econômica do governo. Professor, isso é uma questão muito, muito política. Nós estamos voltando para toda a rede Jovem Pan, nossos amigos do YouTube, Panflix. Nós estamos conversando sobre o pronunciamento, a participação do ministro no Senado hoje, respondendo a perguntas, pedindo ajuda justamente para poder alavancar a grande campanha de vacinação que nós precisamos no país, o combate ao vírus, ao coronavírus. Nós estamos com o professor Gilberto Braga, economista, Denise Campos de Toledo, nossa comentarista. E aí, Denise, você concorda com o professor? Nós precisamos realmente mexer nessas empresas que estão dando prejuízo? É hora do governo assumir essa responsabilidade e mudar de postura?
Mais do que na hora, né, William? O problema é que você tem, de um lado, a posição do ministro Paulo Guedes, da política econômica liberal, que fala não só de privatizações, mas de revisão de outras despesas também, de um programa muito mais amplo. A intenção dele, por exemplo, em relação à reforma administrativa, seria de um resultado muito mais amplo do que a proposta que acabou sendo encaminhada. Você tem uma diferença entre a postura da área econômica e a posição de governo. Quando o ministro Paulo Guedes citou, por exemplo, a questão da máscara, o grupo de economistas que mandou a carta ao governo mandou para o ministro da Economia porque era uma carta de economistas. Mas, na verdade, quando você fala de uso de máscara, ele se referia à posição, inclusive, do presidente Bolsonaro, que sempre foi contra, teve várias aglomerações sem máscara. Então, eles incluíram essa coisa básica, né, de prevenção contra a pandemia nessa carta, exatamente por uma posição de governo. O ministro Paulo Guedes sempre usou máscara, sim, mas é dos poucos ministros que não pegaram coronavírus. Os outros vacilaram, né, tiveram contato com as pessoas sem máscara, reuniões ministeriais, a gente sabe disso, da mesma forma que há uma trava, tanto do lado do Congresso como do lado do governo, de posição de governo mesmo, em se avançar muito com as privatizações, em você reduzir a máquina pública, em você promover uma reforma administrativa mais ampla, que é daí que se tiraria mais recursos para avançar com o programa social, que de fato reduziu a miséria no Brasil no ano passado, em plena pandemia. Por isso, muitos economistas, inclusive, consideram que esse valor foi excessivo, de R$600, criou um rombo enorme, não é? Quando se poderia dar um benefício menor e guardar munição para o prolongamento da pandemia. Agora o governo não tem mais como dar prosseguimento num valor maior, exatamente porque o rombo que ficou do ano passado é muito grande. O benefício foi pago para pessoas que não deveriam ter recebido, gente que não estava procurando emprego, não é que estava na informalidade, não. Tinha jovens que nunca tiveram a intenção de procurar emprego, que estavam estudando, entraram lá no cadastro porque não tinha fonte de renda e acabaram recebendo. Então, isso aconteceu muito, até agora se tem auditorias aí para verificar quem recebeu de uma forma irregular, vai ter gente que vai ter que devolver o auxílio, inclusive, agora na declaração do imposto de renda, então se poderia ter planejado melhor essa situação. Agora estamos nessa encruzilhada, que a economia está crescendo um pouco, o desemprego na informalidade principalmente vai crescer muito, e o governo tem essa dificuldade de conseguir alavancar mais estímulos pela falta de recursos. Talvez se houvesse uma mobilização maior do Congresso, talvez se conseguisse ter esse dinheiro, por exemplo, respeitando o teto de salários, é uma coisa que alguns deputados lá no Congresso defendem muito, os senadores, e que essa pauta não vai para frente. Denise Campos Soleto, eu agradeço a sua participação falando sobre a Comissão Temporária de Covid no Senado, a audiência com o ministro Paulo Guedes da Economia. Muito obrigado pela sua participação. O professor continua com a gente aqui, professor Gilberto Braga. Agora, professor, a gente fala em austeridade, né? Como é que o senhor vê, por exemplo, a caixa preta dos militares, do Ministério da Defesa, com 8,3 bilhões de reais e um quião de 22% destinado a este ministério? O senhor acha que o governo vai mexer ali ou isso eles não vão mexer? Olha, dificilmente isso vai ser modificado. Agora, eu entendo que, embora seja justo que o Ministério, os militares possam ter a dotação necessária para os seus objetivos, essa é uma discussão política, né? Então, num momento como esse, em que quais caixinhas de quais ministérios eu coloco mais moedinhas. Então, por que eu tiro do Ministério A e para colocar no Ministério B? Então, é a história do cobertor curto, né? Ou você sente frio no dedo do pé ou na ponta da orelha. Então, essa discussão é uma discussão que precisa ser colocada. O que não dá é para a gente só ter uma carta de desejos. Olha, eu quero mais dinheiro para isso, mais dinheiro para aquilo para outro. Não existe dinheiro para tudo, e essa decisão de escolhas é uma decisão que, embora o orçamento seja elaborado pelo Executivo, embora seja proposto pelo Ministério da Economia, quem aprova é o Parlamento. Então, essa discussão é uma discussão que vai levar em conta as próprias prioridades que os nossos políticos, que nós elegemos, vão determinar com essa votação. Eu entendo que seria conveniente uma rediscussão num momento como esse, em que todos têm que dar uma cota de sacrifício. Então, nesse sentido, seria bastante interessante, sob o ponto de vista financeiro, que também os ministérios militares, o Ministério da Defesa, fizesse a sua contribuição. E o mais difícil agora, nesse período, e a gente ouviu isso na fala
do ministro é quando ele fala em relação às votações. Então, assim, eu preciso fazer uma modificação, isso leva um mês, só que eu não tenho tempo, eu tenho uma força-tarefa, estou numa guerra. E aí ele fala, por exemplo, o presidente do STF, do Superior Tribunal Federal, não pode participar deste grupo, né, desta comissão, mas vai ajudar com uma consulta prévia de constitucionalidade para poder agilizar todo este processo e atender a toda essa demanda, correto, professor? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal ele tem a possibilidade de vir a ter que discutir judicialmente as medidas que forem propostas. Então, por isso, é prudente que ele não se sinta conflitado. E o conflito viria do fato da potencial participação do Supremo na formulação das políticas. Então, você não pode, ao mesmo tempo, ser coautor da medida e depois julgar se ela é legal ou ilegal, se ela é constitucional ou inconstitucional. Então, é bastante razoável a postura do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, do ministro Fux, que preside a casa, no sentido de dar uma ajuda informal. Isso é feito em vários outros locais do mundo. Existe lá um grupo de assessores que conduzem essas consultas, e quando é uma questão muito polêmica, o próprio ministro ou o próprio colegiado pode ser envolvido, ainda que informalmente. É como se, em outras palavras, William, você fizesse um julgamento antecipado e diz, olha, não faz isso porque vai ser besteira e vai dar problema. Faz certinho, para fazer direitinho tem que ser dessa forma aqui e não dessa daí que está sendo proposta. Professor Gilberto Braga, economista, obrigado pela gentileza nesse bate-papo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Tenha um bom dia, professor. Um abraço a todos. Obrigado. Eu já tenho agora...